Tudo bom? A gente vai falar hoje do tema da patologia de colagenose. E normalmente a gente discute as principais doenças como lúpus e suas variantes histológicas, dermatomiosite, líquen escleroso, morféia esclerodermia, atrofidermite Pazini-Pierini e policondrite recidivante. Eu acho que assim, um dos principais critérios para dar o diagnóstico de quase todas as formas do lúpus eritematoso é você perceber que ele tem uma lesão vacuolar da camada basal. E além disso, ele pode mostrar espessamento na membrana basal. Então, é uma condição praticamente sine qua non para dar o diagnóstico histológico. Lembrando que no lúpus túmido, a gente costuma não ver essa lesão da camada basal. E os principais subtipos seriam o lúpus agudo, o lúpus subagudo, o lúpus discoide ou forma crônica. Além disso, ele pode se apresentar de uma forma hipertrófica ou verrucosa, além de ser sua parte túmida e raramente a paniculite lúpica. Então, assim, quando eu estou de frente a um paciente com um quadro mais agudo sistêmico, aquele eritema malar clássico, né, na face, você vai acabar tendo, né, uma lesão de pele que mostra uma dermatite de interface vacuolar e às vezes até com necrose de queratinócitos. Então, assim, ele tem pouca inflamação. Quanto mais crônico a fase do lúpus, mais inflamatório, mais vai acometer os anexos como as glândulas sebáceas e os folículos pilosos. Então a gente vê aqui, né, focos de vacuolização, então essas estruturas desbranquiçadas, com algumas necroses de queratinócitos, uma reação inflamatória mononuclear discreta, uma certa dilatação vascular e um pouco de edema no intestício. Então percebam que a gente pode ter um infiltrado ponuclear, perivascular e perifolicular às vezes, mas eminentemente quando eu tenho lesões mais agudas, eu tenho menos infiltrado inflamatório, o que acaba levando também junto do nossa consideração para o lúpus subagudo e neonatal, lembrando que há de se fazer a correlação clínica. Então, o lúpus subagudo, ele normalmente faz placas psoriasiformes ou pitiriasiformes nas regiões fatospócias, como, né, o dorso, o colo, os ombros, e obviamente aquele paciente que nasce com lúpus fatalmente herdado da mãe. Então ele também vai ter necrose de queratinócitos, atrofia da epiderme, vacuolização da camada basal e menos infiltrado inflamatório da região profunda. Então percebemos de novo uma dermatite atrófica vacuolar de interface, com uma reação inflamatória seja perivascular superficial, com um pouco de edema e também vai ter uma dilatação vascular, as telangiectasias. Percebam nesse detalhe que essa imagem é muito semelhante ao eritema multiforme. Então a gente pode ter uma dificuldade histológica se eu só tiver a imagem próxima. Então aqui, novamente, necrose de queratinócitos, derrame pigmentar, dermatite vacuolar de interface, né? E aqui um pouco de paraceratose. Novamente, né? Necrose de queratinócitos, dermatite vacuolar de interface com reação inflamatória mononuclear. Então, esse tipo de quadro histológico se encaixa muito bem, né, nas condições de lúpus subagudo barra neonatal. Quando eu tenho lesões clínicas mais clássicas do lúpus crônico, que pode fazer uma forma de um disco, por isso que a gente acaba fazendo essa coisa de semelhança, né, de lúpus crônico ser um lúpus discoide. Então, são placas eritematosas com bordas às vezes hiperceratóticas, com áreas também de discromia, seja para hipercromia ou para acromia, talvez mais comum no couro cabeludo, região de pavilhão auricular, né? Face, normalmente um pouco mais comum também nas mulheres. Como é uma lesão mais crônica, como eu comentei, a gente começa a ter uma hiperceratose com plug folicular. Além disso, o infiltrado inflamatório não se restringe apenas à derme superior, ele já começa a descer para a derme inferior e às vezes ele abraça, né, circunda os anexos cutâneos, como o folículo piloso e a glândula sebácea. Então, superficial e profundo. Sempre procurar, né, a dermatite de interface vacuolar e que nesse caso, vou até desenhar para vocês, né, o espessamento extremamente significativo da membrana basal. Então, perceber esse padrão aqui de espessamento de membrana basal nos coloca, né, no diagnóstico patológico muito para lúpus eritematoso ou dermatomiosite. São os dois principais que fazem esse tipo de padrão de espessamento da membrana.
No maior detalhe, uma dermatite atrófica vacuolar de interface com edema, novamente um vaso dilatado, né, uma telangiectasia. Esse edema é às custas da deposição de mucina e por isso que se eu pedir um ferro coloidal ou Auchan Blue, vai ficar com essa marcação bem azuladinha. Então a mucina fica azulada nessas duas colorações especiais que eu comentei. Já o lúpus túmido, ele normalmente deixa para o clínico, né? São placas de pele bem eritemato-rosas, um padrão infiltrado, que a gente pode chamar de suculento. Normalmente não tem plug folicular, mais comum nas áreas fotoexpostas. E uma lembrança extremamente importante: normalmente não há a lesão da camada basal. Então, um tipo de lúpus, vamos dizer assim, que o nome entra lúpus, mas eu não tenho uma dermatite de interface, tá? E eu posso fazer todo aquele resto, né? De infiltrado, inflamatório, superficial e profundo, né? Agredindo os anexos cutâneos, pode ter um pouquinho de edema com mucina. Então, é um lúpus que não agride a camada basal, correspondendo com uma outra forma clínica. Então, detalhe dessa imagem onde eu mostro um edema dérmico bem substancioso e aqui uma reação inflamatória linfocitária perivascular, que pode ser superficial e pode ser profunda também. E quando eu tenho um quadro de paniculite lúpica, eu tenho que lembrar que normalmente é um paciente que faz placas atróficas. Essas placas costumam acometer a face, né, os ombros, e em alguns casos, de 30% a 50%, eu posso até ter lesões discoides associadas. Então, além da placa atrófica do tipo paniculite, eu poderia ter lesão de interface com dermatite vacuolar da camada basal, né? Nós precisamos entender que a paniculite lúpica ela é eminentemente lobular, e aí, nesses lóbulos, eu vou ver uma infiltrado inflamatório que é composto por linfócitos e plasmócitos. Muitas vezes eu faço alguns pontos de calcificação e agrupados tão grandes linfócitos que lembrariam folículos linfóides, igual um linfonodo. Normalmente, esse tipo de caso, a paniculite, não evidencia vasculite. A dermatomiosite tem um quadro clínico, né, diferente, com o fenômeno do heliotropo, as pápulas de Gotron, a fotossensibilidade, o prurido, sendo que o exame histopatológico é muito semelhante ao do lúpus eritematoso. Conceitualmente, a dermatomiosite costuma ter mais edema que o lúpus e menos infiltrado inflamatório que o lúpus eritematoso. Então, sempre fazer a correlação clínica para esses quadros inflamatórios. Então, aqui a gente vê, né, uma hiperceratose com uma atrofia da camada basal do epitélio. Aqui pode ter um plugzinho folicular. O edema é bastante significativo, com, né, proliferação de fibroblastos. E é claro, nesses casos é sempre bom que a gente faça, né, a complementação com as colorações que vão evidenciar a mucina. Por exemplo, ferro coloidal ou Auchan Blue. Então, de novo, leve espongiose, com hiperceratose e paraceratose, um pequeno espessamento da membrana basal, além de um infiltrado inflamatório composto por linfócitos e, às vezes, alguns plasmócitos. As pápulas de Gotron, elas podem mostrar uma hiperceratose um pouco mais característica, até com uma areazinha de hipergranulose. No entanto, a gente não pode esquecer, olha o que a gente percebe nesta imagem, espessamento da membrana basal junto com a vacuolização. Então, vacúolo é o buraquinho, espessamento esse róseo mais espesso mesmo, né? Mais bem definido. Então, tem uma dermatite de interface. Lindo caso, lindo exemplo. Já a policondrite recidivante também já está no nome. Então, é uma condrite, uma inflamação das cartilagens, que pode acometer mais de um, e recidiva, vai e volta. Então, as principais cartilagens que ela gosta de acometer são as orelhas, nariz, laringe e traqueia, com vários tipos de acometimento. E caso, se eu fizesse uma biópsia de uma policondrite recidivante, o que eu poderia ver, né? Uma certa degeneração do tecido cartilaginoso, que ele normalmente é violáceo e fica nesse padrão um pouco mais eosinofílico. Além disso, ele tem dilatação vascular e edema com uma reação inflamatória mononuclear. Já a esclerodermia, a gente sabe que tem vários subtipos, né? De uma placa pequena até chegando uma pansclerose e ao ponto de fazer uma esclerodermia sistêmica. Então, o conceito, né, que a gente vai ter na histologia é que, primariamente, eu vou ver uma derme sem anexos. Por quê? Se eu tenho esclerose, né, esse espessamento das fibras de colágeno, elas vão apertando e vão tirando os anexos da jogada. Então, eu vou ver menos folículos pilosos, eu vou ver menos glândulas sebáceas, écrinas e apócrinas, dependendo da localização.
Então, placas endurecidas que, e no primeiro momento que eu tenho uma esclerodermia mais jovem, eu posso ter um halo lilás na periferia da minha placa da pele. E esse halo lilás normalmente se refere ao infiltrado inflamatório. E aí são lesões mais jovens que mostram linfócitos e plasmócitos perivasculares. Algumas vezes a esclerodermia pode fazer uma paniculite, que tende a ser septal e sem vasculite. Então a gente tem vários subtipos clínicos, né, como em placa, linear difusa, panesclerótica, o golpe de Sabre e a síndrome de Paris-Rombert. E nessa síndrome tem que lembrar que existe uma hemiatrofia facial. Então não é só a placa, né? Você tem uma hemiatrofia que às vezes acomete músculo e até tecido neurológico. Então a gente consegue ver aqui, né, uma derme sem anexos. Então, essa é uma dica muito interessante, onde eu vou ver essa condensação das fibras de colágeno. Se for uma lesão mais jovem, um infiltrado inflamatório, em geral perivascular, composto por linfócitos e plasmócitos, vai ter um momento, né, que as glândulas écneas, por exemplo, aqui, elas estão sem aquela cobertura de tecido adiposo clássico. Então, realmente houve uma esclerose significativa. Percebemos também nessa imagem vários plasmócitos. Então, é uma esclerodermia, nesse caso, um pouco mais recente. E já nessas duas imagens, vejo uma esclerodermia um pouco mais antiga, porque eu revelo, né, o espessamento clássico das fibras, diminuição do espaço entre essas fibras de colágeno e a diminuição até a ausência da gordura periécrina. Pele normal, eu mantenho uma gordura periécrina, como eu estou vendo aqui, ó, claramente. Então aqui eu tenho gordura periécrina e aqui não. E se vocês também perceberem, olha como é que é a distância entre as fibras de colágeno. Então aqui eu vejo um espaçamento bastante significativo. Já aqui não é compactado. Então a diminuição do espaço entre as fibras me sugere um processo esclerótico, lembrando a possibilidade da esclerodermia. Existe uma brincadeira que talvez o líquen escleroso seja a forma mais superficial de esclerodermia. Então, para alguns autores, podem ser o espectro de uma doença. A gente sabe que ele é muito mais comum da sua região genital, com placas brancas atróficas inacaradas. E raramente ele também pode acometer, né, áreas não genitais. Então, a biópsia de líquen escleroso bem substancial é aquela que mostra plug folicular com hiperceratose, o linfedema bem característico na derme superior. E a tendência é que o líquen escleroso seja realmente superior e não acometa a derme reticular mais para baixo. O infiltrado inflamatório ele deve ser liquenoide linfocitário. Em lesões mais antigas, esse infiltrado vai diminuindo. Aqui percebemos o detalhe de hiperceratose, o plug folicular, uma dermatite vacuolar de interface, com esse linfedema. Olha como é que o colágeno não está mais fibrilar e separado. É uma massa rósea pálida da região superior. Então, isso é típico, né, do líquen escleroso. Vemos, então, aqui novamente uma dermatite vacuolar de interface, vacúolo, aqui o melanófago e aqui o linfaedema. Então, isso é muito característico do nosso querido líquen escleroso. Às vezes você pode fazer o líquen escleroso com tanto edema que ele pode até ter uma bolha clínica e ou uma bolha histológica. Ter atenção a isso, lembrando que o líquen escleroso não tem mucina, não é depósito de mucina, e ele também tem um pouco de vasos sanguíneos dilatados, às vezes até com vasos linfáticos dilatados. Percebam novamente essa imagem bem característica, com intenso linfedema. E olha que interessante, um caso que raramente acontece, onde eu vejo na reticular um padrão de esclerodermia e na superior, na derme papilar, o padrão de líquen escleroso. Então, lembrar dessa presença associada. Já um quadro um pouco mais raro, que é a atrofodermia de Pazini-Pierini, ela revela-se em lesões, talvez máculas cinzentadas, um pouco mais atróficas, na região lombar, de jovens, entre 20 a 40 anos, talvez mais predominantemente no sexo feminino, e a gente vê focos de espessamento das fibras colágenas. O infiltrado inflamatório é discreto, de alguma maneira a fibra elástica também pode estar diminuída. Então, a gente vê que, muito delicadamente, aqui é um espessamento, né, dessa região colagênica,
E a gente vai ver que na coloração de maçom, né, o músculo ficaria vermelho, só que a gente está vendo só fibras colágenas. Então a gente consegue, né, perceber que nessa região a fibra colágena está um pouquinho mais espessada. Então, por isso, eu posso considerar a possibilidade de tratofidermia, de Pazini Pierini, a depender do meu contexto clínico. Perfeito? Então, essa foi a lembrança das principais colagenoses na dermatopatologia. Um abraço, até mais.